Esse é o canal Zeca Verdade e nós vamos falar agora sobre a reviravolta mais esquisita dessa semana. Repare só, o principal suspeito da fraude do INSS foi liberado de depor, só que depois ele mesmo decidiu ir. E aí a grande pergunta que fica aqui é, por quê, hein? O que é que leva alguém a entrar na jaula do leão por vontade própria? Olha, eu vou te mostrar aqui a jogada de mestre que pode estar por detrás disso, viu? Será um ato de coragem ou um depoimento com um roteiro combinado, hein? Se você curte o nosso trabalho aqui, já se inscreve, deixa seu like e fica aí que a gente aqui vai decifrar o que não será dito nessa cadeira da CPMI. Porque, ó, na política, meu amigo, minha amiga, o silêncio, às vezes, grita mais alto, viu? Vamos aqui aos fatos que já são estranhos por si só, reparem. A CPMI do INSS ia ouvir o senhor Antônio Carlos Antunes, o tal do careca do INSS, apontado como um dos operadores desse esquema. Só que o ministro André Mendonça, do STF, deu uma decisão que tornava a ida dele voluntária, ou seja, ele não era mais obrigado a ir. Era a chance de ouro para ele não ir, né? Ficar em silêncio. Mas aí veio o pulo do gato, repare. O presidente da comissão, o senador Carlos Viana, anunciou que a defesa do careca fez questão de confirmar a presença dele. O advogado disse que ele ia expor posicionamento dele sobre essas suspeitas. Bom, quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? É aqui que a gente precisa ligar o nosso modo de análise e pensar nessa estratégia. A primeira impressão é de um cara que não deve e não teme. Mas no xadrez da política e do direito, essa aí pode ser uma jogada mais inteligente da defesa. Pensa aqui comigo. Se ele fosse obrigado a ir, ele chegaria lá como? Como réu acuado, com a imagem de culpado já. Isso se ele fosse obrigado. Agora, ele indo por vontade própria, ele muda a narrativa. Ele chega como um colaborador, como alguém que quer esclarecer os fatos. A imagem dele perante a opinião pública e a própria comissão muda da água para o vinho. É puro controle de danos isso aí. Ele deixa de ser o personagem da história e vira o narrador, pelo menos na aparência. E tem mais, viu? Esse depoimento aí voluntário permite que ele e os advogados preparem um roteiro, uma história fechadinha. Ele vai lá já com um discurso ensaiado, prontinho para responder exatamente o que ele foi treinado. Qualquer pergunta que fuja do script, ele pode simplesmente invocar o direito de ficar em silêncio. E aí vem a principal suspeita de todas. Será que ele não vai lá para ser o bode expiatório perfeito? É um questionamento aí, é uma possibilidade. Pense bem aqui nessa suposição. Ele poderia assumir uma parte dessa culpa aí, talvez até entregar alguns nomes de gerentes, de operadores menores, e com isso aí, supostamente, criar uma cortina de fumaça gigantesca para poder proteger os verdadeiros chefes, os peixes grandes que estão por detrás disso tudo aí. Seria uma tática, uma possibilidade, uma conjectura. Dessa forma aí, ele ia virar um para-raio, né? Para poder levar toda a carga e proteger o resto do prédio. Isso aí seria uma jogada clássica. Olha, no fim das contas, o que poderia parecer um grande dia para a CPMI, um dia de revelações, pode ser exatamente o contrário, viu? Pode ser um dia em que a investigação vai ser conduzida para onde os investigados querem que ela vá. Será? E aí a gente aqui, o povo brasileiro, assiste tudo isso aí achando que a justiça está sendo feita. E ó, talvez esteja sendo só enganada com um bom roteiro. Por isso aí, quando você for assistir esse depoimento, preste menos atenção nas respostas e mais atenção nas perguntas que estão sendo feitas, viu? E você, o que é que você acha aí? É coragem ou é uma suposta estratégia, hein? Coloca aqui nos comentários. E se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Valeu demais e até a próxima!